Shalom, vamos falar um assunto muito importante, nós vamos falar sobre vitimismo. Eu peguei este artigo do site Brasil Paralelo, escrito esse artigo por este rapaz, chamado de Rodrigo Constantino, e ele é jornalista, economista e escritor. Ele diz o seguinte: é como se a premissa cristã básica do livre-arbítrio fosse negada, ou seja, já não tratamos os indivíduos, os cidadãos, como adultos responsáveis e cientes dos seus atos e capazes de escolher o rumo da própria vida, mas tratamos tais indivíduos como criancinhas indefesas. Vamos direto já para o que é o vitimismo. O vitimismo é a postura de pensar ser vítima com frequência, um desvio psicológico que tira a responsabilidade de si e a transfere para outro, mesmo quando a culpa não é alheia. Então, essa é uma definição muito precisa sobre o vitimismo. E eu quero que vocês peguem todas essas informações e não fiquem pensando, o meu irmão é assim, a minha mãe é assim, o meu marido é assim, os meus filhos são assim, mas traga para você. Essa palavra tem que falar com cada um de nós. Quem assume essa postura pensa com frequência que é injustiçado e só não está em uma situação melhor por causa dos outros. É como um navio solto na tempestade, sendo empurrado pelas ondas, pelo vento, totalmente desgovernado e que nada pode fazer a respeito. Para o vitimista, ele não é o agente das próprias ações, nem da própria vida, mas apenas vítima passiva de um universo, de um governo, de uma sociedade, de um grupo ou de qualquer coisa que sempre contra ele conspira. Segundo a definição do dicionário online Rowais, diz assim: significado de vitimismo, substantivo masculino, sentimento de ser vítima, sensação de quem passa por algum tipo de opressão, maus tratos, arbitrariedades, discriminação e etc. Percepção de quem tem sempre esse sentimento sobre o que lhe acontece. Tendência a se vitimizar, a se fazer de vítima. País que não se responsabiliza por seus erros, fica estagnado no seu próprio vitimismo. Origem da palavra, a etimologia. A palavra vitimismo deriva da junção de vítima e do sufixo ismo. Vitimismo é sinônimo de coitadismo, autopiedade. Do ponto de vista psicológico, o vitimista procura sempre terceirizar a culpa de tudo, isenta-se de qualquer responsabilidade diante de tudo o que lhe ocorre. Sua vida é sempre narrada a partir do ponto de vista do que os outros fizeram ou que a circunstância permitiu. O vitimismo é um vício que segue a lógica da máxima, abre aspas, fuja da dor, busque o prazer, fecha aspas. Saiba como combater isso no dia a dia. Um exemplo disso é a pessoa que, ao ser reprovada na prova, alega que o professor que quis me reprovar. Não foi ele que estudou pouco, não se dedicou, é um agente externo que lhe quer prejudicar e deixar para baixo que sempre atua. Outro caso é a pessoa que não conseguiu a vaga de emprego e, ao invés de reconhecer a superioridade de outro candidato, culpa o entrevistador que o não deixou confortável, seu curso que não lhe preparou adequadamente, a melhor condição financeira do adversário que era uma vantagem clara. Tudo é culpa alheia. As consequências dessa postura são várias. Quais as consequências do vitimismo? O vitimista, ele foge da responsabilidade de ser autor de sua própria história. O constante padecimento e o prazer que ele nisso adquire impedem-no de desenvolver uma personalidade forte e madura. A história do vitimista é sempre contada desde o ponto de vista de alguém que sofre constantemente. Os padecimentos são constantes.
A pessoa se torna um pobre coitado, um injustiçado que carrega remorso e rancor pelos sofrimentos constantes que a vida e as pessoas lhe impõem. Completamente estagnado, é incapaz de reagir e tirar-se dessa posição. O vitimista vive em plena letargia e inação. Essa postura defensiva e introvertida é sinal claro de fraqueza, pois empobrece os sentidos e enfraquece a alma. Quando se assume o papel de vítima, perde-se a capacidade de reação. Na maioria das vezes, a percepção leva o sujeito a acreditar que a vida foi injusta, como se ela lhe devesse algo. As suas forças vão sendo minadas e acaba desistindo. Ao isentar-se da responsabilidade, o vitimista vive como se a vida lhe não pertencesse, terceirizando culpas e abdicando da capacidade de tomar nas mãos a matéria daquilo que lhe acontece e, com ela, forjar sua história concreta. Deixa, assim, de construir sua própria personalidade, a única coisa que lhe pode dar força no mundo, e por isso sente-se cada vez mais fraco e incapaz. A responsabilidade para quem padece do vitimismo nunca é dele. Por fim, o vitimista é uma pessoa extremamente egocêntrica. Vive falando de seus infortúnios, das injustiças de que é acometido e busca com isso chamar a atenção. Em geral, vivem falando de si, lamentando, reclamando, o que leva ao afastamento das pessoas. Para amadurecer, é preciso parar com o vitimismo, parar de colocar-se passivamente nas circunstâncias. O problema é que hoje em dia a sociedade estimula essa postura. Como a cultura vitimista está presente na sociedade hoje? A sociedade e o mundo hoje impõem um discurso vitimista, como se nada fosse culpa da pessoa, como se as coisas simplesmente acontecessem com ela, e tudo isso é um grande infortúnio. Essa cultura é estimulada porque a transferência da responsabilidade gera um breve conforto psicológico. Transfere-se a culpa para o outro, para a sociedade, para a mãe, para o pai, para o professor, porque é muito mais confortável colocar a culpa no outro. Não encarar os próprios defeitos e falhas gera uma aceitação das coisas como estão, impedindo o desejo de mudança e evitando o desconforto que isso pode causar. Para o jornalista e escritor Rodrigo Constantino, abre aspas, sem dúvida alguma, essa mentalidade que trata o indivíduo como uma vitimazinha, pobrezinho, que é alvo de injustiças de todo lado, dos ricos, do patrão, da sociedade, que é uma abstração, isso sem dúvida nenhuma está presente no Brasil desde sempre. E como identificar uma postura vitimista? Basta observar se há uma transferência da culpa dos insucessos e dificuldades a um amigo, ao governo, aos políticos, a Deus ou a uma circunstância qualquer. E como fugir do vitimismo? Como evitar o vitimismo? Para virar a chave, é preciso passar a assumir a responsabilidade de tudo o que acontece na vida. Não terceirizar as culpas e nem continuar alimentando pensamentos de que só comigo coisas ruins acontecem ou que o universo contra mim conspira. Agindo assim, o máximo que poderá atrair é pena, quando não raiva ou antipatia. Quais sinais demonstram que alguém é vitimista? A dependência excessiva dos outros, a visão de que sempre é injustiçado, a ignorância quanto ao seu verdadeiro potencial, suas qualidades e dons, a incapacidade de fazer autocrítica e tampouco de dar ouvidos às críticas de terceiros, a preguiça mental, física e emocional, o hábito de atribuir a má sorte a todos, menos a si mesmo, o desinteresse por novos conhecimentos, a ausência de amor próprio, a opção por viver se queixando de tudo e de todos, a propensão a ter sempre uma justificativa na ponta da língua para a inércia e para o comodismo,
o repúdio inconsciente ao sucesso e aos bem-sucedidos, a negação das próprias competências, a autossabotagem quanto à excelência intelectual e emocional, a resistência à mudança, o ato de desqualificar as dificuldades do outro para justificar os próprios insucessos, o pessimismo e a exposição desnecessária da própria miséria. 8 dicas práticas para abandonar de vez o vitimismo. Primeiro, assuma a responsabilidade. Segundo, entenda que todos têm problemas, passam por sofrimentos, muitas vezes sem nada terem feito para isso, pelo simples fato de estarem vivos. Terceiro, nunca se faça de vítima para fazer chantagem. Quarto, tenha paciência para aguardar o tempo de colher os frutos de seus esforços. Quinto, não guarde rancor. Sexto, seja assertivo, fale a verdade e se permita falhar. Sétimo, comece ainda hoje a cultivar atitudes mais otimistas em relação à vida. Controle melhor seus pensamentos destrutivos e lamuriosos. 8. Crie o saudável hábito de perdoar. Bom, eu quero trazer agora para vocês um versículo à luz das Sagradas Escrituras que retrata a questão do vitimismo. A autocomiseração, né, o coitadismo, o vitimismo, pessoas com tendência à autocomiseração, têm tendência a fazer transferência de responsabilidade. No livro de João, no capítulo 5, do 1 ao 9, vou ler para vocês. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas impotentes, cegos, mancos e impedidos, esperando o movimento da água, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou, e aquele dia era o Shabat. Bom, nós tiramos algumas informações daqui. Esse tanque, segundo você for pesquisar, ali existia como se fosse algo místico, que ali, quando eles acreditavam que vinha um anjo, e misturava, agitava aquelas águas. Então, quando entrava alguém ali, era curado de enfermidade. Este homem, 38 anos ali, aguardando pela cura. 38 anos. Aqui diz que ele era um paralítico. Paralítico é quando as pernas são paralisadas. Então, ele tinha o movimento dos membros superiores. Quando Jesus ele veio, o que não era uma atitude muito comum da parte de Jesus, porque na maioria das vezes as pessoas iam até ele, mas ele veio até este tanque e ele sabia que ali estava este homem estagnado há 38 anos ali naquele lugar. E qual foi a primeira coisa que ele perguntou? Tu queres ficar são? E ele respondeu, ele não disse, sim, eu quero. Ele disse, Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Então ele não disse, sim, eu quero ser curado, ele transferiu a responsabilidade de que ele estava naquela situação porque não tinha ninguém que pudesse colocá-lo dentro da água. Então isso é vitimismo, isso é transferência de responsabilidade. Então, pela misericórdia de Jesus, ele foi ali e curou aquele homem.
Mas nós temos outros exemplos de pessoas que resolveram não se colocarem como vítimas. E nós vamos ler. Eu coloquei aqui, pare de transferir responsabilidade. Eu vou aumentar um pouco. Marcos 10, 46 ao 52. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado ao lado da estrada mendigando. Ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, ele buscou, ele não ficou esperando, ele teve atitude, ele se fez ativo. E Jesus, parando, ordenou que o chamassem. E eles chamam o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua roupa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Então aqui nós temos o oposto, aqui nós temos o cego, que ele não se fez de vítima, ele não transferiu responsabilidade, muito pelo contrário, ele se fez ativo e começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outro exemplo é a mulher com hemorragia, né? Fala em Marcos 5, 25 ao 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com vários médicos e gastando tudo quanto tinha não havia melhorado. Antes cada vez se achava pior. Ela, ouvindo também falar de Jesus, veio por detrás, comprimida por detrás da multidão, né? E tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. Veja bem, uma mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, ela era considerada impura, era quase como um leproso naquela época. Ela não poderia estar em contato com pessoa nenhuma, ela era impura. Então, ela se colocou em risco, porque ela poderia ser até apedrejada por estar ali. Ela se colocou em risco e ela foi. Ela teve fé que se ela tocasse ao menos na orla das vestes de Jesus, de Yahushua HaMashiach, ela seria curada. Então ela foi ativa também e ela não ficou esperando alguém para ajudá-la ou que Jesus viesse até ela. Ela foi. Ela quis o milagre dela. Então esses são exemplos, né? São 3 exemplos, um de uma pessoa que transferiu responsabilidade e 2 que não transferiram responsabilidade. Eles assumiram a responsabilidade que era própria, era deles a responsabilidade de buscar a sua cura, a libertação daquela doença. Então, baseado nisso tudo que foi falado, vamos tomar a atitude, irmãos, de não nos colocarmos mais no papel de vítimas, porque isso também é orgulho. O orgulho não é somente aquilo que a gente pensa. Existem muitas formas de orgulho, muitas formas. E não querer pedir ajuda ou transferir a responsabilidade dos seus fracassos é o orgulho. Tome essa decisão hoje. A responsabilidade pela tua vida é tua. A responsabilidade pela minha vida é minha. Cada um dará conta a Deus. Cada um dará conta a Deus. Amém? Shalom.